A liberdade de reunião. Isso aqui sempre cai, Teteia, sempre cai. Olha lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tu veja que nós temos duas situações aqui, ó, a autorização e o aviso. O que é a liberdade de reunião? É o direito de você expor a sua opinião, porque liberdade de reunião e liberdade de expressão estão tudo a ver, são diretamente ligados, que você pode se manifestar com outras pessoas. Então, olha lá. Durante as eleições, que a tia tá muito querendo ver treta. Durante as eleições, a sociedade ficou entre direita e esquerda, dois candidatos. Pessoas apoiavam o candidato da direita e pessoas apoiaram o candidato da esquerda. Para manifestar este apoio, elas decidiram fazer o quê? Manifestações. Então, quando as pessoas saíam na rua gritando, Lula lá, faz o L, ou sei lá, faz o B, não sei o quê. Ou seja, quando as pessoas se manifestavam pró um candidato ou outro candidato, em coletivo, nas manifestações, isso é liberdade de reunião. Você tá entendendo? Então, a liberdade de reunião é quando você expressa a sua opinião no coletivo. No coletivo. Então, por isso que a gente pode dizer, inclusive, que o direito de reunião, ele é um direito meio, olha que bonito isso aqui, para um direito fim, que é a liberdade de expressão. Como assim? Ele é um instrumento. Então, você vai pegar a liberdade de reunião, esse direito, para utilizá-lo para exercer o quê? A sua liberdade de expressão. Então, quando as pessoas saíam na rua lá gritando tal candidato ou outro candidato, elas estavam expressando uma determinada opinião que elas haviam formado anteriormente. Isso é direito de reunião. Veja que esse direito ele só é legítimo se ele for realizado de forma pacífica, e esse pacífico inclui o discurso, tá? Então, uma reunião em que haja discurso de ódio, por exemplo, não é protegida pela Constituição. Então, pacífica, sem armas, sem arma. Inclusive, quando a gente fala sem arma, é um reforço do pacífico, né? Por que vai armado na manifestação? Se é lá só pra você falar aquilo que você tá na cabeça, se é pra gente se manifestar na amizade, na paz e no amor, pra que a arma? Pra que o explosivo? Pra que a bombinha? Não há necessidade. Isso porque sem arma não é só sem arma de fogo, tá? É qualquer tipo de arma, uma faca, né? Um explosivo, alguma coisa assim também não pode. Então, pacífica, Constituição dá uma reforçada, sem armas. Mas, professora, e se for uma manifestação de policiais? Eles não podem estar com arma? Não pode. Vai ter que deixar a arma em casa. Mas são policiais? Sim, mas naquele momento eles não estão trabalhando, eles não estão ali, não pode ter arma. Nem mesmo se for uma manifestação realizada por policiais, que tem o porte no caso, tá? Pacífica, sem armas, em local aberto ao público. Por que local aberto ao público? Porque se for fazer uma reunião dessa lá na tua casa, é uma festinha na tua casa, é ou não é? Vamos se reunir lá em casa para falar mal do Lula. Vamos se reunir lá em casa pra gente falar mal do Bolsonaro. Ou falar bem do Lula, falar bem do Bolsonaro e a gente fica lá em casa, todo mundo gritando, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Isso é o quê? Isso é uma loucuragemzinha que tá rolando na tua casa, é ou não é? É um negócio estranho lá na tua casa, mas não é reunião. Por quê? Pode ser uma reuniãozinha ali na tua casa, mas para o Estado isso não tem muita importância, é ou não é? Porque para o Estado o que importa mesmo é se é uma manifestação em um local aberto ao público. Esse local aberto ao público significa, inclusive, que você está permitindo que outras pessoas que pensem como você possam aderir à manifestação. Significa também que cabe aos manifestantes definir o local da manifestação. Então, não pode o Estado, por exemplo, criar uma lei dizendo assim, o direito de reunião no município de Cascavel só pode ser feito na praça tal. Não pode. Essa lei seria inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição fala em local aberto ao público. Ela não diz só naquele local. Só, não, entendeu? Então, uma lei que restringisse um local de manifestação seria inconstitucional. Claro, Teté, calma lá, hein?
Vamos fazer aqui a razoabilidade e proporcionalidade. Vamos imaginar uma lei municipal que proíba a realização de reunião, de uma manifestação popular, por exemplo, na frente de um hospital. Aí você acha que essa lei seria constitucional ou inconstitucional? Julgue pelo seu coração. Julgue pelo coração. Vou repetir. Uma lei municipal que dissesse assim, ó. Não pode fazer reunião na frente de um hospital. Essa lei seria constitucional ou inconstitucional? Hã? Constitucional, claro que sim. Por quê? Porque não há direito fundamental absoluto. Então, eventualmente, quando em conflito com outro direito, eu posso restringir. O que não pode é uma lei municipal dizendo assim, ó, não pode fazer manifestação na Praça dos Três Poderes. Aí não. Ah, não pode fazer manifestação na frente da prefeitura municipal. Aí não. Você entendeu? Então, eu não posso restringir o local, cabe aos manifestantes definir aqui a localidade em que vão realizar a manifestação, mas, eventualmente, uma lei, inclusive lei municipal, pode restringir o local de manifestação desde que haja razoabilidade e proporcionalidade. Sim ou não? Deu? Beleza. Aí ela diz assim, pacífica, sem arma, em local aberto ao público, não precisa de quê? Não precisa de autorização, é uma liberdade. Ó, dica de milhões aqui, hein? Toda vez que falar em liberdade, não precisa de autorização. Então, a liberdade de expressão, independentemente de licença ou censura. Liberdade de reunião, não precisa de autorização. Liberdade de associação, também não precisa de autorização. Falou liberdade, não precisa de autorização, ok? Até porque, né? Se precisasse de autorização, não era bem uma liberdade, concorda? Tá. Então, se é uma liberdade, não precisa de autorização. Mas o que a Const fala para mim ali, ó? Desde que, então o que a reunião não pode? Ela não pode frustrar outra reunião já convocada para o mesmo local e ainda é exigido prévio aviso à autoridade competente. Qual a diferença entre autorização e aviso? Deixa eu dar um exemplo. Mãe, mãezinha querida, posso sair? Mãe, tô saindo. Qual que é a diferença? É grande, né? Numa você está pedindo autorização, na outra você só está avisando. Quando você fala em pedir autorização, a pessoa tem o direito de não autorizar. Quando você está avisando, você só está avisando, entendeu? Então, por isso que a pessoa fala assim, ó, não tem que pedir autorização, mas tem que avisar. Esse aviso serve para quê? Para não frustrar outra reunião, que vai que já tem uma reunião marcada naquele mesmo dia, naquela mesma hora. E daí, se for realizada outra, pode atrapalhar. Então, é para não frustrar outra reunião e também para garantir a segurança dos manifestantes. Então, por exemplo, uma reunião em movimento, que você sai de um determinado local, os manifestantes se desloca andando até outro local. Vai ter que organizar trânsito, vai ter que desviar a rota, vai ter que fazer tudo isso, cabe à administração pública fazer. Por isso a Constituição fala, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tá. Isso é a literalidade da Constituição. Lembra da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Tá, vou colocar aqui, ó. O que o STF decidiu? Ele decidiu que o aviso prévio, esse aviso não é uma condicionante do direito de reunião. Ou seja, ele não é mais um requisito indispensável. Deixa eu te explicar melhor. O STF teve que julgar qual era a extensão do aviso prévio. Então, ele julgou um caso que dizia mais ou menos assim, tá? Se a reunião se deu de forma pacífica, sem arma, local aberto ao público, tudo bonitinho. Só que os manifestantes não avisaram. Não avisaram no sentido de não enviar um ofício formal, dizendo, cara, autoridade competente, vamos nos manifestar, protocolar em não sei quantas vias, não sei o quê. Não fizeram isso. Mas a administração tomou ciência, porque foi amplamente divulgado nas redes sociais, nas mídias e tudo mais. Então, a administração pública soube, apesar de não ter sido avisada formalmente.
A ausência desse aviso torna a manifestação ilegal? O STF entendeu que não. Ele entendeu que a regra é a liberdade. Então, se aconteceu tudo bem, tudo certo, a administração tomou ciência para poder não frustrar outra reunião, para tomar as medidas cabíveis, e foi tudo bem, a ausência do aviso formal não pode tornar a reunião algo ilegal. Você entendeu? Então, se vier a literalidade na sua prova, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, certíssima. Agora, se ele falar na tua prova que a reunião, que o aviso aqui é uma condição para o exercício do direito de reunião, sem ela a reunião é ilegal, é inconstitucional, é tudo errado, aí a questão vai estar errada. Ok? Muito bem. Vamos ver, então. Questãozinha. Aí. Tá meio, tipo, dando um delayzinho aqui para passar, o negócio tá meio... Tá. O aviso prévio é uma condicionante ao exercício do direito de reunião previsto na Constituição. A inexistência de notificação às autoridades competentes torna ilegal a manifestação coletiva. E aí? Errada, né? Então, a Constituição fala sendo apenas exigido, o que parece ser uma condição, mas essa é uma condição que não torna, caso não seja cumprida, a reunião como algo ilegal. Maravilha? Muito bem.